Hoje é o último dia do penúltimo mês do ano e é o primeiro domingo do Advento. Que coisa, não é? É o último dia do mês e o primeiro domingo do ano da igreja. É o primeiro domingo do Advento. E é o último dia do penúltimo mês e o primeiro do ano litúrgico, o primeiro domingo do Advento. Tudo isso para pensar o tempo e as coisas que acontecem. Hoje nós vivemos um momento de muita alegria. Acho que o Rubens viveu também um momento de muita alegria quando hoje às 11 horas na Catedral da Sé, eu cheguei atrasado, o Rubens estava lá antes, presenciamos a missa, vivemos e celebramos a missa dos 69 anos de ordenação presbiteral do arcebispo emérito de São Paulo, cardeal Paulo Evaristo Arnes. Foi um momento histórico, incomum, um momento digno de nota, um momento notável. Celebrar e agradecer a Deus 69 anos de ordenação de padre no dia de Santo André. E hoje é dia de Santo André, o patriarca também das igrejas orientais, o fundador das igrejas orientais, martirizado, que morreu na cruz. Sabem que a cruz de Santo André é em X, ele morreu numa cruz em forma de X, por isso o X é o símbolo da cruz de Santo André. E nesse dia celebrarmos, num dia cheio de significados, de simbolismo, 69 anos de ordenação de padre do arcebispo emérito, que está com 94 anos. É o cardeal mais velho do mundo. De todos os cardeais que estão vivos, só 3 são cardeais, feitos cardeais pelo beato Papa Paulo VI. Um deles é Dom Paulo Evaristo Arnes, o mais velho, com 94 anos. Outro que foi feito cardeal pelo beato Paulo VI foi o cardeal Ratzinger, o nosso Papa emérito Bento XVI, e mais um cardeal norte-americano. São os únicos 3 que ainda estão vivos, que foram feitos cardeais pelo beato Paulo VI, e Dom Paulo é o cardeal mais velho do mundo, com 94 anos. Então hoje foi um momento significativo, de uma beleza tão grande. Depois eu vou ver tudo que você gravou lá, e o nosso serviço de comunicação do Arcanjo estava lá filmando toda essa missa para a Arquidiocese de São Paulo também. E eu não vi as primeiras palavras de Dom Paulo, depois fiquei sentado um pouquinho atrás de onde ele estava e tive uma graça hoje que eu não esperava, de depois ficar ajudando a ele a caminhar. Ele está com a bengalinha, com mais dificuldade, aos 94 anos, e ajudar toda a andança que ele fez. E quando no final da missa ele se voltou para todo o povo, eu disse para ele: olha lá, Dom Paulo, aquela senhora que está lá embaixo na cadeira de rodas é a Dona Alzira, que tem 99 anos e que veio de cadeirinha de rodas aqui para a catedral para ver o senhor. E ele teve na hora um gesto que também não se esperava. Ele desceu as escadas do altar da catedral e foi lá abraçar a Dona Alzira, que estava bem ali na frente na cadeirinha de rodas. E isso causou um impacto, todo mundo veio para frente e nós tivemos que segurar Dom Paulo, porque aí estavam puxando Dom Paulo. E depois voltamos, eu acompanhei até o carro, e é impressionante todas as pessoas que foram chegando perto, como o eminente professor Fábio Conder Comparato, como a figura extraordinária da Margarida Genevois, que foi presidente da Comissão de Justiça e Paz, o escritor Alfredo Bozzi, grandes e eminentes figuras de São Paulo e da história da resistência contra a ditadura, todos se aproximando,
a eminente professora Ana Flora, que estava muito emocionada, assim como muitas pessoas que fazem parte da história, da resistência, da vida e da força de Dom Paulo Evaristo. E no caminho, eu ia sempre segurando, ele foi segurando na minha mão. Eu falei para ele: olha, eu ainda estou onde o senhor me pôs, eu ainda estou trabalhando com o povo da rua, onde foi o senhor que me colocou lá. Ele falou: e vai continuar, ninguém vai tirar, e vai ficar lá. É lá que eu estou mesmo, Dom Paulo. Então foi um momento de extraordinária beleza. E até comentei com o André Graziano, que também estava lá. Eu falei, em 2 semanas, numa semana ver o filme da Irmã Dulce, e na outra estar junto com Dom Paulo é dose de força e de esperança. Dom Paulo é impressionante, a palavra dele parece que acende as luzes da catedral, fica tudo iluminado, porque é uma palavra muito forte, de uma presença, de muita força, de muito carisma. Dom Paulo Evaristo Cardeal Arnes, arcebispo emérito de São Paulo, aos 94 anos, 69 anos de vida sacerdotal, era um frade franciscano, que se tornou bispo auxiliar de São Paulo e depois arcebispo da nossa arquidiocese. Por 27 anos ele foi nosso arcebispo. Eu ainda lembro com alegria, a primeira vez que ele veio aqui à nossa comunidade e celebrou a missa aqui com muita alegria. Então, agradecermos muito a Deus a vida de Dom Paulo, pedindo que ele continue sendo para nós o que é, um irmão que nos encoraja e nos fortalece no seguimento de Jesus. E esses dias, os exemplos bonitos que mais uma vez nos dão o Papa Francisco, que mais uma vez vemos e que nos dá o Papa Francisco no seu itinerário como Bispo de Roma, indo ao encontro do patriarca da Igreja Ortodoxa, o patriarca Bartolomeu, e pedindo a bênção para ele e para a Igreja de Roma. Então, são coisas muito bonitas, que a nossa mídia não mostra, né? Ou Dom Paulo fazendo 69 anos de padre não desperta interesse da mídia, sendo ele quem é doutor honoris causa por todas as grandes universidades do mundo, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, não recebeu por interferência da ditadura militar no Brasil, que perseguiu Dom Paulo, e não foram poucas as vezes que tentaram matá-lo. A celebração de hoje quer nos dar esperança no meio das dificuldades. E Isaías usa uma palavra muito bonita na leitura que nós ouvimos. Ele diz: nós somos barro. Outro dia eu vi o pai da psicanálise, tem uma frase que circula muito na internet, o Freud, que diz: nós somos de carne e osso, mas de vez em quando temos que viver como se fôssemos de ferro. Já viram quando alguém está sofrendo muito, fala: você pensa que eu sou de ferro? Eu sou de carne e osso. E o Isaías diz para o povo que estava sofrendo demais: nós somos barro. Dificilmente alguém aqui viu um oleiro. Vocês sabem o que é um oleiro? O que faz o oleiro? Ele mexe com o barro, fazendo os objetos, os utensílios. Hoje já não existe mais o oleiro. Não, o oleiro é aquele que põe o barro, que vai dando forma, e ele docilmente vai tomando a forma das mãos do oleiro. Então, isso que quer dizer para nós Isaías: olha, nós somos de barro, mas nós estamos na mão de Deus. A celebração de hoje quer dizer: a nossa vida
às vezes é muito sofrida. Há muitos desafios e muitas dificuldades que tiram de nós o ânimo. Nós vimos aqui o profeta Isaías dizendo: por que que o Senhor se afastou de nós e deixou a nossa vida chegar no ponto que chegou? Tanto sofrimento, a doença, o abandono, a violência, tantas maldades. O que foi que aconteceu? Mas ainda assim, sois nosso Pai, e nós estamos nas tuas mãos, como o barro na mão do oleiro. O barro na mão do oleiro é dócil, se deixa moldar, toma a forma que o oleiro lhe dá. Assim nós somos chamados a confiarmos, mesmo quem passa por sofrimento. Que dificuldade às vezes a pessoa descobrir que está com uma doença incurável, que tem que passar por um tratamento penoso. As pessoas que vamos percebendo, que vamos perdendo. Outro dia que Dom Celso, eminente Dom Celso Queiroz, esteve aqui na nossa comunidade, ele falou: a gente na vida vai aprendendo a perder. Ele diz: vai perdendo a visão, vai perdendo a audição, vai perdendo a agilidade, vai perdendo a capacidade, a gente vai perdendo, vai perdendo. Na vida nós vamos muitas vezes perdendo muitas coisas, e alguns de nós estão mais esfolados do que outros, mas nós estamos na mão de Deus, nós confiamos no seu amor. Há um grande mistério, e o mistério da nossa vida, mas a liturgia de hoje quer dizer para nós temos que ter coragem de confiar que estamos na mão de Deus e que Ele não nos abandona. O Evangelho vai dizer para nós, depois que Jesus fala da destruição do templo e do fim dos tempos, Ele vai dizer: cuidado, fiquem atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Nenhum de nós sabe. Nós sabemos que nós somos todos finitos, mas quando e como será a finalização da nossa vida, nós não sabemos. Jesus nos diz: mas sejam confiantes, sejam confiantes. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa e entregou a sua casa sobre a responsabilidade dos seus empregados. Aqui a palavra parece ser servos, mas Jesus diz que não tem servos, Ele tem amigos, distribuindo a cada um sua tarefa, não no sentido de que nós somos tarefeiros, mas no sentido que todos nós recebemos a missão de Jesus, que é de comunicar vida, de que é comunicar paz. Nós não somos donos de tantas situações que vivemos e nem escolhemos. Muitas vezes parece que colocam na nossa cabeça de que nós decidimos tudo, e nós decidimos tão pouco, mas que aquilo que somos capazes e que somos chamados a viver e a fazer, temos a responsabilidade de vivenciar e de saber que Deus conta conosco. Que nós estamos nas suas mãos e que somos chamados a confiar no seu amor. E é interessante que diz o texto: e mandou o porteiro ficar vigiando. A missão do porteiro era de ter responsabilidade sobre todos os que estavam para dentro da porta. Então mandou o porteiro ficar vigiando. Ficar vigiando não é ficar cuidando da vida dos outros, mas é ficar atento, é estar com capacidade de discernir. E diz aqui: porque não sabeis quando o dono da casa vem. Não diz outra coisa, nem do templo, nem da igreja, diz o dono da casa, porque é para todos. A casa é um lugar que todos conhecem e gostam.
quando o dono da casa vem. E é interessante que ele usa aqui a divisão do tempo dos romanos: à tarde, à meia-noite, de madrugada ao amanhecer. E aí vai dizer aqui uma coisa decisiva: para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. No Evangelho, dormindo quer dizer alienado, fora, não está nem aí, não é capaz de decidir. É interessante, no Evangelho, quando é que Jesus encontra os discípulos dormindo? Eles tinham ido com ele no jardim. Qual jardim? Das Oliveiras, do Getsemane, para rezar, e falou para eles: fiquem acordados rezando comigo. E eles fizeram o quê? Dormiram. Na hora decisiva em que Jesus vai ser preso, ao invés de defenderem Jesus, eles fizeram o quê? Dormiram. E Jesus diz: vocês não foram capazes de vigiar 1 hora comigo. Quer dizer, na hora decisiva da vida, no Kairos, quer dizer, no momento da decisão, nós temos que estar despertos. Sabe o que Jesus está falando para nós? Sejam capazes de decidir. No Atos dos Apóstolos tem um momento que o Paulo está falando, tem um menino que está em cima do muro, e ele dorme e acontece o quê? Cai. Então, estejam despertos, não dispersos, despertos. Sejam capazes de ter vida, de comunicar vida, de perceber o que está acontecendo, de viver inseridos no mundo e de não ficar entorpecidos. Parece que o pessoal só não dorme na fila do Black, como é que chama? Black Friday. O pessoal foi dormir tudo na porta da loja, né? Foi dormir não, ficaram tudo acordado, né? E na hora que abriu a porta da loja, eles fizeram o quê? Um tumulto, né? Foram tudo correndo, pisaram em cima dos outros, passaram em cima, quem era mais fraco, mais velho, caiu, eles pisaram em cima, passaram para pegar o quê? Os produtos. Tá vendo que coisa? O que é mais importante? A pessoa ou o produto? A pessoa. Mas você conhece algum lugar que o pessoal fica na porta a noite inteira para cuidar dos outros? Não tem, né? Vamos ficar acordado a noite inteira para cuidar do doente, do velhinho, para cuidar dos pobres, para cuidar dos que estão sofrendo. Mas aí tem gente dorminhoca, mas que fica lá na porta da loja esperando para ter produtos, para comprar uma televisão, para comprar um não sei o que, para comprar outra coisa. Isso foi inventado para fazer as pessoas serem mais consumidoras do que já são. Jesus está dizendo para nós: não fiquem dormindo, não que vocês estão na porta da loja para pegar os melhores produtos e as melhores ofertas, mas para saberem encontrar o caminho, para não serem como aqueles que no jardim, no Getsemane, dormiram e não defenderam Jesus, não sabiam como defender a vida. E aqui diz que é o porteiro que vai ficar vigiando a porta, né? Mas Jesus diz: o que vos digo, digo a todos. Então não é mais o porteiro só, somos todos. Vigiai. Não durmam. Estejam alerta. Sejam capazes de discernir. Sejam capazes de encontrar o caminho, porque Deus vive a fidelidade sempre, como nos diz Paulo. Fostes chamados à comunhão com Jesus, que é Senhor nosso. Então vamos pedir nesta missa de hoje. Hoje é um dia denso, dia de Santo André, o primeiro domingo do Advento, o último dia do penúltimo mês, o primeiro do novo ano litúrgico, nos preparando para receber a luz que é Jesus, para celebrar o seu Natal. Que nós sejamos capazes de ser atentos e humanos, sensíveis, e que Deus
derreta dentro de nós tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que nos divide, e que a sua luz nos ilumine e aqueça. Amém.